Seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve e descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, como aquela boa conversa entre amigos. E hoje nós vamos conversar com um bauruense, comerciante aposentado, porém apaixonado por futebol. Ele fez história, inclusive, no futebol amador aqui em Bauru. Nós vamos falar então com José Carlos Lima, Daniel, mais conhecido como Zé do Pito. Seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Eu que fico feliz de estar aqui e poder ter uma conversa franca e amigável, onde várias pessoas que me conhecem não sabem o tanto que eu fiz no futebol, tanto que eu consegui no futebol, que eu acho que para mim foi uma grandeza. Muita história para contar para a gente hoje. Temos. Então, olha, vou pedir para que o senhor então se apresente, esse bauruense apaixonado por futebol, mas falando um pouquinho do menino aqui que nasceu e cresceu na nossa querida Bauru, e inclusive casou e tem filhos, netos. Então, conta pra gente um pouquinho sobre a sua trajetória pessoal. Nós vamos entrar também na questão do futebol logo mais. Isso, ótimo. Eu sou casado já há 48 anos. Que inclusive ela nos acompanha. Sim. Cidinha, assistente social. Isso, justamente. A gente agradece pela companhia. Isso. E nós tivemos 3 filhos, né? E eu tive mais 2 filhos antes do casamento. E posso dizer que a minha trajetória de vida foi, além do futebol, foi também a faculdade que eu fiz também de Direito. Não me formei por questão de viagem para negócios, que eu comecei a vender, aprender a vender. Como comerciante. Como comerciante, e eu saí para esse Brasil afora, vendendo calçados. Nossa tradição em Bauru é o calçado também. Com quantos anos o senhor já entrou nessa empreitada? E antes do senhor mencionar a questão profissional, vamos falar o nome dos filhos, porque tem muita gente curiosa aí falando quem são os filhos do Zé do Pito? Tá. Eu vou começar então, seria o Alexandre, Gustavo e Priscila, Mirielle e Luanda. Família grande. São 3 meninas. E aí o senhor sempre teve essa questão comercial na vida, foi onde realmente desempenhou a profissão nessa área e também cuidou da família. Foi assim que tudo... E eu sou grato a Deus porque todos estão com saúde, todos estão bem, nós estamos bem também. Então, primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui nesse mundo maravilhoso. E como que foi para o senhor? Estudou o direito, como o senhor traz aqui, e vai para uma área do comércio. Como que foi essa experiência, né? E para quem nos acompanha, que está iniciando no ramo, quais foram os desafios e também as conquistas que o senhor teve? Porque eu cheguei até o 4º termo, não, seria 8 termos, e eu fui até o 5º termo, e depois eu vi que meu irmão abriu uma fábrica e essa fábrica expandiu e precisava de pessoas que conhecessem o ramo, porque, na verdade, meu pai foi, se não foi o pioneiro, foi o segundo que iniciou o calçado na cidade de Bauru. E qual o nome da empresa? A empresa, na ocasião, ela chamava Calçados Evenise, mas tinha também um outro fabricante, que era Francisco Parreira, que ele tinha também uma fábrica lá na Rodrigues Alves, logo isso aí, lá em 1900, lá atrás mesmo, né? Então, eu acho que ele foi o pioneiro até.
E os dois faziam calçados. Depois, entendeu? Proliferou assim a cidade com calçado, várias fábricas de calçado. Mas, e dali, meu irmão pegou a técnica do calçado e começou a produzir um calçado muito bonito, e a fábrica, o nome da fábrica, o nome do calçado seria Gianelli, Calçado Gianelli. Essa fábrica, quando eu entrei, quando comecei a vender, eu tinha 18, tinha 18 funcionários na empresa e fabricava por dia 150 pares de calçados por dia. Quando eu entrei, comecei a fazer Rio, São Paulo, Belo Horizonte, viajar por todo esse Brasil aí, e fazendo feiras de calçados também, nós crescemos tanto que nós chegamos a 350 funcionários e fabricando 1.500 pares por dia. Muito significativo. Muito, muito significativo. Inclusive, sem dizer que nós fabricávamos também calçados infantil, bolsas e cintos também. Então, Muito bom. E o senhor se aposentou nessa área como comerciante. O senhor também se aventurou em outra área profissional. eu chegou a uma certa altura que eu já não queria mais viajar e tal, que eu já estava com uma idade mais avançada e tal. E eu fui trabalhar na Fundação Casa. Com qual função? Na verdade, era FEBEM, O senhor trabalhava, exercia qual função? coordenador. Eu coordenava os agentes de proteção. E eu trabalhei lá por 12 anos. E como que foi a experiência? A experiência relativamente foi boa. Foi boa. Não foi melhor porque a minha ideia era que eu ia conseguir conversar com o adolescente, ia conseguir mostrar para ele que existe outro caminho, entendeu? E conseguia com um, conseguia com outro, mas dava as rebeliões em São Paulo, em Araçatuba, as rebeliões, e vinham os piores para Bauru. Esse, não sei, a fundação, depois que virou fundação, era a FEBEM ainda, vinha a pessoa, os piores, sabe, aqueles que motivaram a rebelião e tal, e vinha e chegava aqui e acabava com a casa. A casa estava toda certinha, toda arrumada, chegava aqui, aí era difícil. E isso aí deve ser em vários estados também acontecendo isso, né? Foi um período desafiador, mas ao mesmo Totalmente tempo... desafiador, mas foi assim, entendeu? Para ter assim, porque foi algo, para mim, foi algo assim desafiante. E eu acho que eu tive uma nota 7, 8, eu tive. Fez o seu melhor. Não tive 10, porque o sistema não permite. Até. Entendi. Mas paralela a toda a sua carreira profissional também, o Zé do Pito estava ali fazendo aquilo que tanto ama, inclusive até hoje, né? Que é apaixonado por futebol, fez história. Gostaria que falasse um pouco, então, essa sua relação com o futebol, inclusive as conquistas realizadas aí no futebol amador. Verdade. Quando começou essa paixão e começou a jogar, inclusive? Eu acredito que aos 16 anos mesmo, quando eu comecei a despontar assim, no campeonato varziano, depois indo pro amador, que ainda não existia amador em Bauru, depois veio o amador. Então, a minha felicidade é de ter jogado com os jogadores porque o Andorinha não faz verão, né? Nós somos uma equipe. E eu joguei com jogadores bons nessa época, que na ocasião eu despontava, mas também tinha mais 150 jogadores na cidade, ou 200, que também despontavam. Era uma época que no Brasil até só existia aquele esporte praticamente. Basquete era assim, né? Tinha seu lado, o vôlei tinha o dele, mas o forte mesmo no Brasil sempre foi o futebol. Então... Lembra qual foi o primeiro time quando começou a jogar? Lembro, foi Universitária da Vila Universitária. Foi o primeiro time que eu comecei. E o senhor tinha esse espírito
já coletivo, como o senhor traz aqui. Sim. E dali eu fui, depois eu fui jogar no Internacional, depois eu fui jogar na Portuguesinha também, e até no Internacional eu ganhei a chuteira de ouro, que eu fui o melhor daquele ano, né? Depois eu posso... Conta já pra gente. Conta já. Pode contar, não vamos Tá. deixar nada para depois. Quando eu estava... Inclusive, quem que era a sua inspiração no futebol? Quando o senhor jogava? Quando começou? Eu só me inspirava no melhor, que era o Pelé. Eu tentava fazer muitas jogadas que ele fazia, tipo de matar, tipo de correr com a bola bem, não deixar ela distanciar do seu pé, sempre correndo junto com a bola. Então eu procurava ver tudo, os detalhes dele, para ver se eu conseguia também despontar assim a nível do conhecimento dele, né? Matar uma bola, tudo, cabecear uma bola. Então tudo isso aí era algo que eu tentava copiar. E às vezes dava certo, algumas jogadas até dava certo e tal, entendeu? Porque é o seguinte, nós temos que espelhar nos melhores, não adianta, ou no melhor, né? E acho que eu consegui, assim, aproximar alguma coisa, né? E também, jogando com os jogadores bons, você também vai aprendendo, né? Porque eles mesmos começam a passar. O senhor falou, inclusive, que ganhou uma chuteira E aí, como que foi? de ouro. E para o senhor, claro que o significado foi importante. Feito naquele ano que eu joguei detalhe pra gente. No Internacional. Foi escolhido, do domador de Bauru, foi escolhido os melhores do ano, na posição. Sua posição qual era? Na ocasião, eles me colocaram como meia-direita, que chamava ponta de lança. Com a situação de eu ter jogado 2 anos apenas no Internacional, eu também segui para o Fortaleza, entendeu? Mas, só para um detalhe só da chuteira de ouro, essa chuteira de ouro foi feita um jantar no Bancários de Bauru, e quem veio nos presentear foi o Fiore Gigliotti. Era um radialista, acho que na época, eu acho que era ele e mais 2 ou 3 aí, mas ele era, para mim, era o melhor, tá? Ele que veio da mão dele a chuteira para mim. Então foi muito grato. E saber que você foi, na tua posição, foi o melhor do ano. Então, algo que deixou a gente até emocionado. Muito bom. Tem alguma relação também no período de 1971, onde teve uma decisão nos pênaltis? Decisão, pênalti, foi. Aí já estava... Conta pra gente também com detalhes. No Fortaleza. Estava no Fortaleza, Futebol Clube. E nós fizemos uma final com o Nacional da Vila Cardia. Foi algo assim foi 3 jogos, e os 3 jogos houve o empate. Então, quando aí foi empate, chegou no final, teve a finalização em pênalti. A gente não errava os pênaltis e eles também não erravam o pênalti. E aquela torcida, e o tempo passando, não tinha refletor no campo, e começou a escurecer. E aí a Liga, acho que era a Liga Bauruense de Futebol Amador, ela sugeriu que fizesse 2 troféus, e os 2 seriam campeão. Foi a única vez na história do futebol amador que aconteceu isso. Momento histórico e importante para todos, para os 2 times. Também isso, para o Nacional. Como que era para esse bauruense jogar, então, né, pro time mesmo, para a seleção de Bauru? Como que era para o senhor? Era algo que a gente tinha um privilégio de saber que, né, que o meu futebol estava
a nível de uma seleção de Bauru. E não foi uma vez só que eu fui chamado para a seleção. Entendeu? Foi para a seleção para jogos abertos e foi para jogos regionais também. Então, eu me dava bem e tal. Estava numa uma época boa também. Essa experiência que o senhor teve, qual a diferença do jogo amador para o profissional, assim? Trazer para a gente um pouquinho também. Eu digo que o nosso futebol, a nível do que era o nosso futebol com o atual, eu penso que nós já estávamos num profissionalismo, porque o futebol de hoje, entendeu? Que tem pessoas que perguntam, Zé, por que você não foi profissional? Aí eu falo, eu não fui profissional porque na minha época tinha muitos jogadores bons, sabe? Não dá nem, se eu citar aqui 10 aqui, os outros, o restante vai achar que eu não citei eles. Então não vou citar nem nome. Mas Bauru tinha um celeiro de futebol amador. Era porque saía assim, entendeu? Saiu o Aroninho, saiu o Tecão, saiu, sabe, vários jogadores. E Zé do Pito também fazendo a diferença. Eu acho que também saiu. Né? E eu, quer dizer, eu poderia ter sido até me profissionalizado, mas, sabe, eu tinha faculdade, eu fui fazer faculdade também de Direito, então comecei a pensar, porque na época foi que meu pai tinha uma ideia de que o futebol não dá futuro. Entendeu? Os pais tinham esse pensamento. Vai estudar. Aí eu comecei a deixar o futebol, diminuir a frequência e fui fazer faculdade de Direito. Aqui no bastidor o senhor também comentou os desafios do futebol, entre eles, né, que o senhor gostaria que o senhor trouxesse aqui, justamente quando fraturou o nariz. Sim. Isso também, de alguma forma, influenciou também. A decisão? A decisão também influenciou, porque eu já estava em Jaú jogando, né? Porque o BTC tinha um time aqui também, que foi montado, uma equipe, e ficou apenas 2 anos, porque depois o pessoal da diretoria do BTC achou que o clube era mais para tênis, não era para futebol. Mas fez um bom papel, né? Uns 2 anos. Dali eu fui para Jaú, me chamaram e tal, e lá eu tinha também um ganhozinho, porque hoje, no amador, muitas pessoas recebem uma taxa, né? Um valor. E no nosso tempo, ninguém recebia nada. E vieram me buscar já me pagando já algo. Eu fui. E eu cheguei lá, encontrei o paulistano no 7º lugar, e nós começamos a jogar e tal, e vai. E nós chegamos a ser vice-líder. Ficamos ali e tal. Tanto é que o Guarani, na época, até era o 1º lugar e nós, o paulistano, era o 2º. E num jogo com o Guarani, eu entrei na área, driblei, eu dava uns dribles meio secos, sabe? E o pessoal não sabia para que lado caía, tá? E caiu com o braço em cima do meu nariz. E meu nariz afundou totalmente. Eu passava a mão assim, eu não sentia mais o nariz. Aí me puseram e tal, uma ambulância lá, e me levaram para o hospital. Só um detalhezinho, só que eu achei assim, brilhante. As pessoas que estavam no bar, que começava às 10h30 o jogo da manhã, no domingo, iam saindo tudo na porta e falando, aquele lá é o Zé Carlos do Paulistano, aquele lá é o Zé Carlos do Paulistano. Lá eu tive o nome lá como Zé Carlos. Entendeu? Eu não levei o Zé do Pito para lá. Foi reconhecido de qualquer forma, né? Pelo nome e não pelo apelido, que também... Foi. E até aproveitando sobre a questão do Zé do Pito, nós vamos precisar ir para um rápido intervalo, mas em breves palavras, antes de irmos chamar o intervalo, gostaria que o senhor falasse para quem nos acompanha o apelido, como surgiu? Ah, tá. Então, como no começo, né, da televisão em Bauru, havia aquele canal Bauru, TV Bauru Canal 2.
E ali vinha pessoas cantar, vinha mais sertanejo, mais... E também passavam os filminhos também, de Ivanhoé, tal, esses Rin-Tin-Tin. E teve uma dupla sertaneja que um rapaz chamava Caetano, mas o apelido dele era Zé do Pito. Então o amigo, o companheiro dele de cantoria ali, não, pegou e Zé do Pito, vamos Zé do Pito, qual que nós vamos tocar agora, Zé do Pito? E eu e meu irmão assistindo aquilo ali, que só tinha aquilo para assistir na televisão, e ele começou, vai Zé do Pito, vamos jogar bola, vamos Zé do Pito, vamos jogar búrica, vamos almoçar. Então o Zé do Pito, e começou a molecada da escola e tal, também Zé do Pito. Não tinha nenhuma relação com o apito, né? Não, O futebol. não pitava. Foi dessa forma. Não pitava também. Muito bom, muito bom. Algo... Nós vamos para um rápido intervalo, mas a gente volta nessa prosa, falando um pouco mais sobre futebol, tá bom? Pois não. Olha, e você continue com a gente. Então, nós estamos falando com o Zé do Pito, o Zé Carlos, como preferir. E nós vamos para esse rápido intervalo, mas voltamos já. Fique com a gente, não saia daí. Até mais. Voltamos com Conversa Diária e o bate-papo de hoje é sobre esporte. Estamos falando com o Zé do Pito. E o senhor estava escondendo o ouro, essa chuteira que estava ali no bastidor, né? Cidinha já nos destacou, nos apontou aqui que tinha aí ela guardadinha e para o pessoal acompanhar. Conta pra gente, então, um pouquinho mais, né, para o senhor, como que foi essa conquista. Ele foi dada a 11 jogadores e seria os melhores do ano, dentre todas as equipes do Amador de Bauru. Eu fui eleito como na verdade, eu fui como meia-direita. Mas eu jogava na frente, eu não tinha muita posição para jogar na frente. Por isso que os técnicos gostavam dele, que eu saía para todo lado. Eu não tinha essa, deixar o marcador ficar atrás de mim. Não, eles tinham que correr atrás de mim. Eu sempre pensei assim. E eu sempre via aquele moreninho que jogava no Santos fazer isso também. Ele não ficava parado, não ficava parado. O pessoal tinha que sair atrás dele. Claro que eu fui uma vírgula perto dele, mas eu tentei fazer o que ele fazia. Está aí, uma chuteira de ouro. Reconhecimento também pelo seu jogo no futebol, sua dedicação, inclusive. Foi, sim. E a história do hospital, conta aí também. O hospital, meu filho estava para fazer uma cirurgia lá no hospital da Unimed e estava ao lado de outro doente. Só que esse doente, ele estava era gemendo, e meu filho esperando para fazer uma cirurgia. Ele entrou num assunto com a pessoa que estava do lado e perguntou para ele se é de Bauru e tal, não sei o quê. Você jogou futebol em Bauru? Ele falou, eu não joguei futebol. Puxando prosa, né? Eu não joguei, mas meu irmão jogou bem. Ele jogou, mas ele é do passado e tal. Aí meu filho falou, mas meu pai também foi do passado. E ele falou, aí ele estava gemendo e tal, e perguntou, e quem que era seu pai? Meu pai era o Zé do Pito. Ele deu um pulo na cama, que meu filho falou, o que aconteceu? Ele falou, nossa, é o Zé do Pito, e ficou naquela indagando meu filho, olha, nossa. Ele falou, por sinal, ele está vindo aqui para me ver. Não acredito que eu vou ver o Zé do Pito, não acredito que eu vou ver. E acabou a doença, não gemeu mais, não. E quando eu cheguei lá, ele só faltou levantar da cama para vir me abraçar. Que bacana. Sabe? E realmente eu conheci o irmão dele também, que era da vila ali, perto de casa e tal, e eu sabia quem que era ele. Mas aí ficou aquela brincadeira na nossa família lá, que um dia eu levantei uma pessoa que estava enferma. Muito bom, muito bom. Que reconhecimento, né, seu Zé do Pito? Mas olha, até a sua experiência,
nessa paixão que o senhor tem pelo futebol, a dedicação também, inclusive, que teve ao longo dos anos que jogou. Para quem tem esse sonho, qual o recado e qual dica que o senhor deixa também, porque são feitos de desafios e também Sim. de conquistas. Sim. Mas com toda a sua experiência, qual dica deixa para quem gostaria de seguir esse caminho? Eu fazer o que eu não cheguei a ser profissional, mas eu acho que se eu conseguisse chegar até o profissionalismo, eu deixo para as pessoas que estão hoje no amador e tal, sabe, ter caráter dentro de campo, procurar. Eu nunca fui de sair atrás de alguém para pegar alguém que eu vou quebrar alguém. Não tem. Isso aí sabe, você tem que procurar o melhor, os melhores, assim, dribles, procurar fazer as coisas mais perfeitas, um cabeceamento na área e tal. Procurar... Tinha muito treino? O senhor treinava muito para conseguir treinava. chegar onde Eu jogava almejava? muito sozinho em casa. Eu tinha um paredão em casa lá, que eu jogava a bola no alto e ficava, entendeu? Tentando cabecear ela para mim mesmo, ou para outro que está passando, ou para outro. Então eu queria ser profissional. É que aconteceu esses acidentes comigo, quebrar nariz, quebrei a mão também, então quebrei o joelho também, machuquei o joelho. Então eu me machuquei muito até. Digamos assim, Então, precisou aposentar um pouquinho as chuteiras. Foi. Em quantos anos o senhor tinha quando o senhor decidiu parar? 4 anos, mais ou menos, eu acho que eu tinha uns 34 anos, 35 anos, eu já comecei a parar. E já também sabe, a estrutura também não dá mais para... Né? Eu acho que eu parei na hora certa. Muito bom. E o futebol é um trabalho em equipe, é importante entender isso também. Equipe, é um conjunto, né? É um conjunto, são 11 jogadores dentro de campo. Acho que na vida, quando a pessoa entende realmente. Na vida, falou tudo. Mara, é isso mesmo. É isso mesmo. E olha, nós estamos caminhando para o final do nosso bate-papo, do Conversa Diária. Gostaria que o senhor deixasse um recado para quem nos acompanha, aquilo que estiver no coração. Fique muito à vontade. Eu gostaria de agradecer aos amigos que estiveram junto comigo durante toda essa jornada do futebol varziano, amador. E hoje eu encontro com eles na rua, ou num clube, ou onde for. A gente tem um carinho um pelo outro, porque isso aí, o futebol é um imã. O futebol é um imã. É algo que é do coração mesmo, sabe? Tudo que você fez por amor. Falando do coração, para a gente fechar, qual que é o seu time do coração? Pode falar aqui para nós? Posso? Qual que é? É o Palmeiras. É o Palmeiras. Então, palmeirense, um bauruense. Palmeirense e tal. Muito bom. Agradeço pela sua participação, né, por dividir um pouquinho aqui da sua história, da sua paixão pelo futebol. Desejo para o senhor tudo de bom e sucesso. Muito obrigado e agradeço, Mara, essa atenção tua da TV Prever, fazendo me dando uma alegria nesse dia. Bom para nós poder registrar um pouquinho da sua história. Tudo de bom, Deus abençoe. Obrigado. E claro, agradeço também a Cidinha, que nos acompanha aqui no bastidor, sua esposa, né? Sim. E em especial também para você que nos acompanha no Conversa Diária, que ficou até o final desse bate-papo, dessa prosa. Nossa conversa hoje, então, foi com José Carlos Lima Daniel, mais conhecido como Zé do Pito. Vou ficando por aqui e deixando para você aquele forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Ótimo.